Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a União Municipal Espírita de Petrópolis. Sempre mais uma vez é com muita alegria que recebemos a todos. Como sempre, nós falamos aqui em busca dos ensinamentos do Cristo para que eles possam não ficar somente nesse ambiente enquanto aqui estamos, mas principalmente que nós possamos permitir que Ele entre dentro de nós, para que possamos sair daqui levando-os conosco e colocando-os em prática no decorrer de nossos dias. Que só assim nós vamos estar fazendo a nossa parte na construção de um mundo melhor. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê uma noite de muita alegria e de muita tranquilidade. Nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, pelo nosso irmão José Carlos de Luca. As tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar, possuir. É preciso lembrar constantemente que somos, essencialmente, espíritos em viagem de adiantamento na face da Terra, e que as tarefas que desempenhamos no mundo material objetivam desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Por isso é que nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais. Quando esquecemos estas verdades, surge um problema de desabastecimento espiritual que repercute em nossa vida física, na forma de doenças, relacionamentos conflituosos, problemas financeiros e sensação de vazio existencial. O espírito é o centro da nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito, quando, na verdade, precisamos espiritualizar a matéria. Então, meus irmãos, depois dessa lição que nos fala tanto, vamos procurar nesse momento acalmar os nossos corações, o nosso pensamento e visualizar a presença do amigo Jesus. Obrigado, Senhor, por estar aqui junto a nós, nessa casa de amor, em mais uma noite de estudos, de aprendizado e de trabalho. Que busquemos em Ti, Senhor, e nos Teus ensinamentos, a força, a coragem, a fé e a esperança, fazendo de cada dia um dia melhor, onde possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos, ajudando, auxiliando, amparando a tantos irmãos que ainda não Te conhecem. Que Tu possas, nesse momento, envolver a esta casa e a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, Te pedindo pelos nomes que foram colocados ali na cesta, por todos os nossos irmãos em humanidade, Senhor, que nesse momento passam por dificuldades, pelas guerras, pelas dores. E Te pedimos também pela nossa irmã Neuza, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ela seja intuída e amparada, Senhor, para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. Obrigado, amigo. Que tenhamos uma excelente noite e que seja feita sempre a Tua vontade,
e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa noite Deus está nos trazendo a parábola das 10 virgens. Boa noite a todos. É muito interessante quando a gente escuta a lição de abertura, que a gente sempre vê que ela tem uma conexão com o que nós vamos falar, né? Nós vamos estudar hoje a parábola das 10 virgens. Ela nem é uma parábola tão falada assim, né? Geralmente a gente fala muito da parábola do bom samaritano, do semeador, né? Dos talentos. Mas essa parábola ela é muito interessante. Ela tem dois aspectos bem interessantes para colocarmos no nosso dia a dia e que vem com a página. Que muitas vezes nós procuramos materializar o espírito e, no entanto, nós temos que espiritualizar a matéria, né? Então vamos ver o que essa parábola nos diz. Eu vou passar os slides de toda a parábola para a gente não perder o fio da meada. Depois a gente começa a desenvolver. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o esposo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em vasilhas, junto com suas candeias. O esposo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar azeite para vocês. E saindo elas para comprar o azeite, chegou o esposo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que vos não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Como eu disse, essa parábola ela não é tão conhecida, ela não é tão falada, mas ela é de uma importância para nós que estamos espíritas muito grande. Nós nos baseamos no estudo desse livro, Parábolas Terapêuticas, do Alírio de Cerqueira Filho, e desse aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar. Pegamos também o livro dos Espíritos, mas nós vamos falando aqui. Basicamente, toda a parábola está nesses dois livros. Vamos lá. As 10 virgens, elas simbolizam toda a humanidade. As prudentes, nós temos que guardar bastante esse nome. Prudentes e daqui a pouco a outra, né? As prudentes estão buscando desenvolver o reino de Deus em si mesmas, pelo autoconhecimento e pelo conhecimento da verdade universal, espiritualizando-se e transformando-se em pessoas melhores. Nós acabamos de escutar isso na leitura, né? A verdade universal. E no sábado nós tivemos também uma palestra excelente com a Dani, que ela falou sobre o autoconhecimento.
E nós até colocamos aqui a questão que ela trouxe, que está no Livro dos Espíritos, na questão 919. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta: conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós desenvolvemos o autoconhecimento, quando nós percebemos que o conhecimento da verdade universal está dentro de nós, como a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, que é na nossa consciência. Então, nós sabemos a verdade. Nós temos consciência da verdade. Muitas vezes, nós desviamos essa verdade. Nós podemos enganar a todos, menos a nós mesmos. Porque essa verdade está dentro de nós. Nós sabemos a hora que nós fazemos alguma coisa errada. Nós sabemos a hora que a gente magoou alguém. E como bem também falou a Dani no sábado, nós temos que perceber, todas as vezes que nós tivermos alguma dúvida, nós temos que perguntar o seguinte: se fosse comigo, eu gostaria que fizessem assim comigo? Como Jesus disse, faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem com você. Ou então uma outra pergunta muito básica: se eu devo ou não devo fazer alguma coisa? Se fosse Jesus, que posicionamento ele tomaria? Faria ou não? Esses dias nós estávamos vendo um vídeo do professor Mário Cortella, nada de espiritismo, filósofo, né? E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Todas as vezes que nós temos que tomar alguma decisão, nós precisamos fazer 3 perguntas: eu posso, eu quero e eu devo. Quando a gente tiver essas 3 respostas, porque muitas vezes a gente quer, pode, mas não deve. O exemplo que ele deu foi muito interessante, que ele estava saindo de uma palestra, num seminário, não sei, em São Paulo. Ele e a esposa, já eram quase 11 horas da noite. E ele estava cansado, muito calor, e estava louco para tomar um choque, foi o que ele disse. E aí, ele foi para um restaurante lá que estava aberto com a esposa. Chegou lá, tinha uma fila de pessoas. Aí ele entrou na fila. Aí o garçom veio e falou: ô professor, vem cá, não precisa ficar na fila não, o senhor pode passar aqui, tem uma mesa aqui para o senhor. Não, obrigado. Não, professor, vem, pode vir. Não, obrigado. E ele continuou na fila, até chegar a sua vez. Aí ele disse: eu queria. Eu podia. Eu devia? Não. Então ele ficou na fila. Então são esses questionamentos que a gente tem que fazer e que é dessa forma que a gente vai nos conhecendo. Por quê? Nós estamos aqui, como nós vamos ver em slides mais em frente, com uma carga muito grande ainda das nossas vidas passadas. Mas nós estamos em aprendizado, nós estamos a caminho, nós estamos aqui para evoluirmos. Então, nós temos que ir nos conhecendo dia a dia. Seguindo, a instrução espiritual é indispensável, assim como é a instrução intelectual na vida social. A prudência manda que as pessoas estudem, pesquisem, raciocinem e compreendam. Nós temos a codificação e temos o mérito, a bênção de estarmos espíritas nessa encarnação, que é uma bênção. E nós temos a condição de estudar, pensar, raciocinar e compreender tudo que a doutrina nos traz, tudo que Jesus ensinou. Nós temos essa condição através não só dos livros da codificação, como tantos outros que a doutrina nos apresenta. As virgens insensatas, esse é o segundo termo que a gente vai usar muito, prudentes e insensatas, são aquelas que vivem uma vida materialista e hedonista. Hedonista significa que adota o prazer
material, totalmente distanciada das questões espirituais. As pessoas insensatas que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho, são aquelas que não fazem provisão de conhecimentos que lhes aumente a fé. Então agora a gente já pode perceber que na parábola, Jesus, como sempre, dando grandes ensinamentos com parábolas. E ele nos traz as 10 virgens. 5 são prudentes, 5 são insensatas. Nós estamos começando a ver agora as virtudes e qualidades das prudentes e os vícios, orgulho, egoísmo, etc., das insensatas. A ignorância é um entrave que paralisa o espírito, arrojando depois na mais densa escuridão. A ignorância, quando se refere aqui, é a ignorância do fato de ignorar. O fato de ignorar é não procurar estudar, não procurar entender, não procurar aprender, não pesquisar. Nós agora estamos num momento muito importante na nossa vida intelectual, porque nós temos acesso a todas as informações possíveis que a gente quer. É só acessar o celular. A gente fala com o Japão. Ótimo. Agora nós já estamos mais avançados, nós já estamos na IA, Então, agora a gente já começa a ter que tomar cuidado, que a IA pode não ser tão boa como nós gostaríamos. Mas, antigamente, a gente não tinha isso, não tinha esse desenvolvimento intelectual. Então, intelectualmente, ok, nós estamos bem, mas imoralmente? Como nós estamos? Com as leis que Moisés trouxe: não matarás, não furtarás, não roubarás a mulher do próximo. 3.000 e poucos anos, gente. Há 2.000 anos Jesus veio e exemplificou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que a gente vê hoje em dia ainda? Na tecnologia, que a gente vê na hora, o que está acontecendo? Vícios, mortes, pai matando filho, filho matando mãe, as pessoas agredindo os animais, como foi essa semana, que não se vê outra coisa na internet a não ser do cachorrinho. Quer dizer, então, a gente tem que procurar pesquisar, entender o que a gente realmente está estudando, o que a gente quer. Isso tem que ser muito investigado. Qual o significado do azeite? Significa o combustível, isto é, o esforço continuado, paciente e perseverante para fazer brilhar a luz interior, no processo do autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, Se vocês serão perfeitos, estarão junto do Pai. Quer dizer, ele trouxe todos os indícios que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Depende de quê e de quem? Da nossa boa vontade, do nosso livre-arbítrio, do nosso bem-querer. A religião não é crença abstrata, é um conjunto maravilhoso de fatos, de ensinamentos que se unem, se complementam, se harmonizam concretamente. Quando ele fala que a religião não é crença abstrata, ele não está falando espiritismo, ele está falando religião, religare. Cristo é Deus, Criador e criatura. Então, não é uma determinada religião. Como Chico dizia, é aquela que te faz um homem de bem. Qual a melhor?
aquela que te transforma, aquela que faz você melhorar, aquela que te complementa, aquela que te harmoniza. Essa é a melhor religião que nós temos. Já na sensatez, a falta de tino é o maior entrave à elevação do espírito para Deus. Falta de tino, falta de bom senso, falta de vontade de fazer o que é certo. Podemos traduzir esse falta de tino por várias coisas, de várias formas. Jesus é o esposo, a luz do mundo, e nos convida para luzir. E nos convida para luzir o nosso interior. Quando ele fala aqui, acho que esse tá bom. Tá bom aí? Tá dando para ouvir bem, Glória? Quando ele fala que Jesus é o esposo, a gente tem que perceber que não é um esposo para 10 virgens, não é isso? Né? É a forma alegórica de falar das parábolas. Então, quando ele diz que Jesus é o esposo, porque ele é a luz do mundo, e ele nos convida para luzir o nosso interior, ele nos convida para que brilhe a nossa luz, porque ele disse que nós temos essa luz. As 10 virgens cochilaram e depois adormeceram, simbolizando o processo de reencarnar no corpo físico, onde permanecem adormecidos parcialmente o entendimento da nossa origem e do objetivo pelo qual estamos reencarnados na Terra. Então, quando diz aqui cochilar e adormecer, a gente vai entender que são as várias encarnações que nós temos. E que nós chegamos aqui com o véu do esquecimento. Por quê? Porque é necessário. Imagina se nós estivéssemos dentro do nosso lar, que na maioria das vezes é o que acontece, com um espírito não tão harmonioso. Como que a gente trataria esse espírito? Então, como nós viemos com o véu do esquecimento, muitas vezes a gente recebe esse espírito difícil como filho. Porque o amor de mãe, ele sublima tudo. Muitas coisas que aconteceram em vidas passadas, a gente consegue sublimar com o esquecimento e com a maternidade. Muitas vezes é isso que acontece. Nós temos no filme, no livro Nosso Lar, se eu não me engano é a mãe de Lísias, né? Que ela vai reencarnar. Eu não sei se é a mãe de Lísias ou a mãe de Lísias. Ela vai reencarnar. E aí, André, vendo aquilo, ele pergunta por que ela vai reencarnar se ela já não tem necessidade de reencarnar. E aí ela responde: eu vou reencarnar porque o meu marido está numa situação difícil. Então eu vou para recebê-lo novamente como esposa. E eu vou receber as 2 amantes do meu marido como filhas. Vocês lembram dessa passagem do livro, do filme? Então, o amor de mãe sublima toda a dor que ela passou quando esposa naquele momento. Continuando, o verdadeiro objetivo da nossa reencarnação é a evolução. Conforme nós falamos, isso é o processo que nós temos que passar. Muitas encarnações nós já passamos e muitas ainda iremos passar. Nós temos no livro Consolador, eu olho para a Dani para ela já confirmar comigo se eu estou falando isso mesmo. No livro Consolador, se eu não me engano, Emmanuel fala que nós estamos distante de Jesus da mesma forma que a pedra para nós. Ou seja, nós estamos
muito longe da angelitude ainda. Mas já estamos bem. Já passamos por várias etapas e com certeza passamos por várias encarnações já hominais. Agora, estamos longe da angelitude, como diz João de Anjos. Mas nós vamos chegar lá. O nosso objetivo é a evolução. Quando reencarnamos, prometemos que vamos fazer todos os esforços necessários para cumprir nossas provas e expiações. Gente, nós assinamos esse contrato. Muitas vezes a gente fala assim: por que eu estou passando por determinada dificuldade? Por que essa dor agora? Por que essa doença? Porque todos os porquês estão ali. Nós temos todas essas respostas. Que bom que estamos espíritas. Porque nós assinamos o nosso contrato. Você concorda em receber fulano, ciclano, como marido, como esposa, estando no lar com pai, mãe, fulano de tal? Concordo. Aí a gente assina esse contrato. Aí a gente chega aqui e esquece. E aí a gente começa a achar dificuldades nas nossas provas que nós escolhemos. Eu escolhi ter um câncer. Tive, passei por ele. Estou aqui. Ok? Vamos lá. Eu me lembro que no dia que o meu médico fez a cirurgia, que ele chegou, porque o laudo tinha dado não conclusivo, ele disse assim, no dia seguinte, quando ele foi passar a visita: Neuza, foi carcinoma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei: aham. Ele: Neuza, eu estou dizendo que você está com câncer. Eu falei: não estou mais. Você já tirou. Eu quero saber agora o que a gente tem que fazer daqui para frente. E é isso. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade, um desafio na nossa vida. Nossa vida financeira, nossa vida amorosa, nossa vida particular, nossa vida no trabalho. Seja onde for, nós temos um desafio. E aí a gente pergunta: por que eu? Quantas vezes a gente já ouviu essa pergunta? Por que eu? Por que comigo? Porque nós escolhemos as nossas provas, as nossas expiações, e estamos passando por elas para o desenvolvimento do nosso espírito, para evoluirmos. Nada é acaso. Esta parábola ensina a necessidade da instrução e do exercício da inteligência e da razão para a obtenção do conhecimento supremo que nos levará à eternidade, à eterna felicidade. Então, aqui a gente vê que é necessário instruirmos, estudarmos. Não existe espírita de carteirinha. Eu já sou espírita há muito tempo. Né, Saúde? A gente é espírita há muito tempo, não precisa mais estudar? Precisa. Divaldo, numa certa ocasião, deu uma entrevista e ele falava que todo ano ele estudava o livro dos Espíritos. E a repórter perguntou para ele: Divaldo, mas por que você faz isso? Você já sabe, esse livro de trás para frente, de cima para baixo, né? Ele falou assim: as perguntas são as mesmas. O meu modo de ver as respostas é que são diferentes. Porque em cada ano eu estou de um jeito diferente. Cada ano eu estou num momento diferente da minha vida. E eu encaro as respostas de forma diferente. O livro muda? Não. A gente muda. A gente que está evoluindo. Nós estamos mudando, nós estamos nos conscientizando de determinadas coisas. Então, quando a gente vai estudar o livro, a gente percebe muito isso. Quando a gente está estudando mesmo o livro. Nossa, mas eu não vi isso. Essa semana eu estava estudando a introdução do Evangelho. Gente, tem um monte de coisa que eu não lembro de ter lido aquilo ali. Mas eu não li isso. Essa edição deve ser diferente. Mas não é. É porque naquele momento que eu estudei, eu não estava atento àquele detalhe. Agora eu estou. Então eu percebo de forma diferente. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso primeiro que tudo
abastecer as candeias e as vasilhas. O mandamento não é só amai-vos, é também instruí-vos. Então, quando Jesus disse amar, sim, mas precisamos nos instruir, porque senão a gente não vai conseguir avançar evolutivamente. Nós não vamos conseguir progredir. Mais ainda, nós não vamos conseguir acompanhar o nosso próximo, o nosso parceiro, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, a nossa mãe. A gente não vai conseguir acompanhar. Sabe por quê? Porque cada um tem o seu momento de caminhada. Mesmo estando todos na mesma família, todos juntos na mesma casa, onde nós temos os melhores professores que precisamos para a nossa encarnação. Mas cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem o seu momento de pensar. Na segunda-feira, o Pedro Paulo também trouxe uma palestra bem interessante, e ele estava aqui falando que, sobre ser espírita, e que a esposa dele é católica. Mas eles estão bem. São 38 anos de casamento, ele disse. Porque um respeita o outro. E é isso. A gente tem que ter respeito por todas as pessoas que estão dentro do nosso lar. São nossos pais, nossas mães, nossos esposos, nossas mulheres, nossos filhos, nossos netos. Porque são espíritos. Antes de tudo, antes de ser minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, ele é um espírito. É encarnado para evoluir, passando pelo seu caminho. E nós temos que entender isso. Tem inclusive um livro que diz: nossos filhos são espíritos. Porque muitas vezes a gente fala: não, mas o meu filho é diferente. Porque o meu filho, meu ser, nosso, de Deus. E aí, às vezes, quando vem uma dor profunda, que eu acredito ser a maior de todas, que deve ser se entregar o filho de novo para Deus, se devolver ele para Deus, a gente não consegue entender, porque é o meu filho, não é seu filho. Ele, antes de tudo, ele é um espírito, com um processo que ele tem que passar, com o período que ele tem que passar, que nós não sabemos qual é, e que depois nós vamos devolvê-lo a Deus. E que nós aceitamos isso. Lá naquele contrato que a gente assinou, a gente aceitou que a gente teria nosso filho por X tempo. Depois a gente iria devolver. E mesmo assim a gente faz. A gente aceita. Seguindo. As virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam, procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. Mas quando elas não quiseram emprestar o azeite, seria egoísmo essa atitude? Não, porque esse não é um azeite qualquer. Ele simboliza, como vimos, o esforço para desenvolver as virtudes que proporcionam a autoiluminação. Então, eu não tenho como te dar o meu azeite. Eu tenho como te indicar onde você vai comprar. Mas eu não posso te dar o meu, porque o meu está aqui dentro. O meu azeite é a minha luz interior. Lembra o significado do azeite? Então, é a minha luz interior. É o meu trabalho diário comigo mesmo, me vencendo de ontem, sendo melhor do que eu fui ontem. Então, esse azeite é o nosso desenvolvimento, é o nosso esforço pessoal. Eu não posso dar esse azeite para ninguém. E aí, aqui veio essa pergunta: seria egoísmo? Não. Porque lá na hora que a gente lê, assim, a parábola de primeira, a gente fala assim: nossa, mas por que eles negaram dividir o azeite? Jesus sempre disse para a gente dividir as coisas, não foi? Não. Mas esse caso aqui tem uma explicação, que esse azeite é a nossa luz interior. Podemos até convidar os outros a serem prudentes,
mas não podemos dar o nosso azeite, pois a autoiluminação é individual. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento para a sua iluminação. Então, cada um vai saber a hora que devo, posso e quero. Aí sim, nós vamos estar fazendo com convicção aquilo que estamos determinados para fazer, que a gente assinou lá naquele contrato, né? As 5 virgens insensatas são aquelas pessoas que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais, chegam mesmo a dizer que, enquanto estão nesta vida, dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Quantas vezes a gente já ouviu: na outra encarnação eu faço isso, na outra encarnação eu melhoro isso. Ou então, não quero pensar nisso agora não, agora eu quero trabalhar, ter minha casa de praia, ter meu carro do ano, ter e ser. Aí, passa para o lado de lá e acha que estamos no mundo das maravilhas. Só que não. Nós vamos passar para o lado de lá exatamente do jeito que estamos aqui. Uma vez eu ouvi uma palestra aqui nessa casa, do Célio, do Célio Bongari, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: eu não gosto de dormir brigado com a minha esposa. Lembra que ele falava isso? Eu não gosto de dormir brigado com a minha esposa. Eu não sei se eu vou acordar. E vai que eu acordo do lado de lá e briguei com ela aqui. E não tem como voltar e desfazer o mal entendido. E é verdade, gente. Quantas vezes nós estamos com raiva das coisas, uma ira dentro da gente, uma vontade de matar fulano, cicrano do trabalho. Aí a gente acorda de manhã com mau humor, está chovendo, pega ônibus, a pessoa vem com sombrinha molhada, molha a gente toda. Né? É normal, porque nós estamos num corpo físico ainda, num planeta de provas e expiações. Mas nós temos que procurar assumir determinadas coisas e atentar como podemos mudar. Por exemplo, acordei hoje, o tempo está feio, está chovendo, tem que pegar um ônibus. Mas tudo bem, eu nasci linda, não nasci rica, então vamos lá, né? E aí a gente vai. E aí entra aquela pessoa com o guarda-chuva molhado. Coitada, ela também estava na chuva como eu. Ela também precisa de transporte público como eu. Ela também está passando por problemas como eu. Quem sabe o problema dela hoje é maior do que o meu? E aí ela passou por aqui desatenta, com o guarda-chuva me molhando. Então a gente vai se vigiando nos pequenos detalhes da vida. E é isso que faz a diferença. Aí quando a gente vai deitar, a gente faz como Santo Agostinho. O que foi que eu fiz hoje? Eu preciso melhorar? Eu magoei alguém? Santo Agostinho? Santo Agostinho. Eu preciso melhorar? Né? E aí, por quê? Por que eu fiz? Por que eu magoei? Aquela hora eu estava meio desajustada. Eu não estava na minha vibração muito boa, eu magoei, mas eu tenho que pedir desculpa. E assim a gente vai se corrigindo. Normalmente, lembram-se das questões espirituais, as insensatas, quando estão com alguma dificuldade e imploram então por ajuda. Neste momento, podemos estudar a parte da parábola que Jesus diz que não as conhece, pois não é apressadamente que se conquista virtudes. Outra parte que a gente olha na parábola, na primeira leitura, fala assim: nossa, elas batem a porta e Jesus disse que não as conhece?
Como assim? Aqui, por quê? Porque as virtudes a gente não conquista da noite para o dia. As virtudes é dia a dia, degrau a degrau. E aí a gente vai se conscientizando, vai estudando, vai instruindo, né? Amai-vos, instruí-vos. Aí a gente vai se instruindo e aí a gente melhora. E aí, de repente, a gente se pega fazendo uma coisa boa. Nossa, antes eu não fazia isso, que legal, agora eu aprendi. E conforme a questão 469, se eu não me engano, ou 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, e ele diz, ordinariamente é ele que vos dirige, são eles que vos dirigem. Então, a gente percebe que nós estamos rodeados de espíritos. E quando a gente começa a estudar, a tentar se melhorar, a tentar ver as coisas com outro olhar, de um outro ponto de vista, os espíritos que estão conosco também. Tem uma passagem que Chico falava, que a pessoa chegava lá na casa espírita dele, lá em Uberaba ou em Pedro Leopoldo, não me lembro, e falava assim, nós temos que afastar esse obsessor. Ele falava, não, afastar não, vamos evangelizar com ele. E é isso. Quando nós estamos nos evangelizando, nós estamos evangelizando também os espíritos que estão ao nosso redor. E também os espíritos encarnados. Não esqueçam disso. Nós somos para os nossos filhos espelhos, para os nossos netos espelhos. Então nós temos que perceber muito aquilo que a gente faz, fala, pensa, principalmente para os espíritos encarnados, o que a gente fala e o que a gente faz, né? Mas para os desencarnados também é o que a gente pensa. Que aí nós vamos estar vendo as nossas vibrações. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Resposta, sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quão pouco dentre vós tem boa vontade. Lembra lá do tino? Ter tino. Então, ter boa vontade. Fazer as coisas com boa vontade. A casa espírita é ótima para isso. Porque aqui a gente tem que fazer as coisas com boa vontade. Senão é melhor nem vir, fica em casa. Hoje eu não estou bem, eu vou ficar em casa. Ou então você vem, senta aqui, começa a ser tratado, porque a espiritualidade já está tratando da gente aqui, na reunião pública, depois a gente vai para o passe, concentra, ora, bebe a aguinha frutificada, nosso remedinho, e aí volta para casa. Porque muitas vezes realmente nós não estamos bem. Nós temos o direito de não estar bem. Chico também falava sobre isso. Quer chorar? Chora. Entra no seu quarto, chora à vontade. Depois, lava o rosto, regaça as mãos e vamos trabalhar. E é assim. Tem dia que a gente não está bem. Mas a gente luta por esses dias para melhorar. Na questão 911 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-la? Resposta, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Então, às vezes a gente escuta assim, não, eu quero melhorar. Vírgula, próximo passo, discutir com o vizinho. Então,
quer mesmo, você está com vontade, você tem que ter boa vontade. Quando você tem boa vontade, com você mesmo, você consegue. Aí você consegue melhorar os seus pensamentos, as suas ações. É preciso vigiar, procurar a verdade onde quer que se encontre. É preciso adquirir conhecimentos, luzes internas, que nos fazem ver o Senhor e nos permitem ingressar na sua morada. Precisamos vigiar. Vigiai e orai. Muito importante que Jesus nos disse. A vigilância é constante no processo de autoiluminação, por meio do trabalho no bem. Porque a qualquer momento nós vamos desencarnar e nos perguntar o que fizemos de bem, que prometemos realizar no limite de nossas forças e nosso próprio aprimoramento. Porque na hora que a gente desencarna, vocês lembram do filme? André Luiz foi muito feliz ao trazer essa série pelo Chico, porque mostra pra gente um monte de coisa que às vezes com os livros da codificação a gente não consegue entender. Vocês lembram que André Luiz, naquela época, em 1945, quando foi escrito o Nosso Lar, já tinha notebook, vocês lembram disso? No filme? E ele senta numa salinha e vai assistir tudo que passou na vida dele. Então, a vigilância tem que ser constante, porque quando a gente desencarnar, vão perguntar para a gente o que você fez. Não é o que você tem, é o que você fez. O que você fez de bom para o teu próximo? O que você fez dos filhos que eu te confiei? O que você fez dos netos que eu coloquei no teu lar para você poder auxiliar? O que você fez? Você fez o que devia? Você fez a lição de casa como deveria? Essa questão é muito importante na hora do nosso desencarne. A insensatez não sabe, nada compreende, nada conhece, nada pensa. Já a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. A prudência nos eleva os nossos pensamentos, as nossas vibrações a mentores de luz, a espíritos de luz, que vão nos auxiliar na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Quando Jesus nos diz, vigiai e orai, que está em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiar é o alerta para controlar pensamentos e ações negativas. Eu não sei de quem é essa mensagem, mas eu sei que uma vez eu vi uma mensagem que fala assim: a nossa mente é uma árvore. Qualquer pássaro pode pousar, só não pode fazer ninho. Então, vigiar é o alerta para controlar os pensamentos. Nós podemos pensar uma coisa ruim? Podemos. Devemos continuar com aquele pensamento e deixar ele fazer ninho na nossa árvore? Não. Orar é a sintonia com a espiritualidade para a renovação moral. Então, quando nós pensamos algo que não é tão bom, vamos orar, vamos entrar em vigilância, para poder a gente sintonizar novamente com a espiritualidade para a vida que nos faz renovar. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Essa reencarnação que a gente já teve de várias vidas passadas, está aqui. São as forças desequilibradas que a gente ainda tem. Então, muitas vezes, a gente tem esse pensamento não tão bom, mas por quê? Porque nós temos ainda uma bagagem que está aqui na nossa mochila e que a gente tem que ir se livrando dessa bagagem para poder ir colocando coisas melhores para o nosso desenvolvimento.
proponhas a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates delicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Então, nós estamos no momento de transição nossa, de transição do planeta para sair de provas e expiações e entrar em planeta de regeneração. Nós estamos nesse meio, nesse turbilhão, e que bom que estão os espíritos. Podemos estudar, pesquisar, observar várias coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas nós temos sim que ir combatendo essas forças desequilibradas do nosso passado. Nós temos que combater isso assim como um lavrador, que ele tenta fazer o possível para que aquela semente vá, germine bem, dê flores, dê frutos, uma árvore linda, né? Lembremos, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Esse texto está em Fonte Viva, é o capítulo 110, Emmanuel por Chico. Nós pegamos esses pedacinhos porque nós achamos importantes no nosso tema, de vigiar e orar. Inclusive, é esse o tema, vigiar e orar. E agora nós trouxemos um outro texto também, de Emmanuel, que diz o seguinte: é preciso olhar, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Olha quanta coisa a gente tem que estar atento para o nosso vigiar e orar. Nós temos que pensar em todas essas coisas, nós temos que ponderar. Vamos colocar na balança isso e isso. O que eu iria pensar se Jesus estivesse aqui no meu lugar? O que ele iria fazer? Como eu gostaria que a pessoa me tratasse? É assim que eu trato com ela também? Mesmo que seja um desafeto. Muitas vezes esse desafeto vem para nos equilibrar. Às vezes a gente fala assim: aquele espírito é a ovelha negra da família. Que bom que nós temos uma ovelha negra. Porque aquele espírito que é a ovelha negra precisa de uma família, onde possa entender o que é o núcleo familiar. E aquela família precisa daquele espírito difícil para ter paciência, resignação, resiliência, né? Caridade. Então, às vezes, esse espírito difícil é o que vai fazer o nosso caminhar ser melhor. Porque nós vamos desenvolver várias virtudes por causa desse espírito. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Saber o que é certo, o que é errado. Nós temos na nossa consciência. Nós sabemos. Quando a gente não faz a coisa certa, a gente sabe. Puxa vida, pisei na mola. Poderia não ter feito assim. Poderia não ter dito desta maneira. Porque às vezes é só a maneira de falar que é diferente e que faz a diferença. Olhar o trabalho de cada dia. Não adianta a gente pensar: eu vou fazer o bem em dezembro, quando chegar o Natal. Por que não fazemos o bem amanhã? Por que nós não vamos fazer o bem quinta-feira, dia 29 de janeiro? Temos que esperar o Natal para poder fazer o bem? Então, é o trabalho de cada dia, de cada minuto que a gente tem que estar vigilante nisso. Fiscalizar as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma.
fiscalizar aquilo que vem, aqueles pensamentos que às vezes vêm que não são tão bons, aquele passarinho que pousa na nossa árvore, mas que a gente não pode deixar fazer ninho. A gente tem que estar fiscalizando sempre. Olhai, refletir, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Esse texto está em Vinha de Luz, capítulo 88, de Emmanuel e Chico também. Então, quando ele diz aqui, refletir e ponderai, porque nesse momento, quando a gente para, pensa, respira, e aí a gente toma uma decisão, toma uma atitude, a gente está pronto para vigiar e orar. Então, todas as vezes que a gente tiver uma dúvida, vamos sempre colocar isso à nossa frente. O que Jesus faria se fosse comigo? Ou, o que eu gostaria que fizesse comigo se fosse a situação inversa? O que eu estou fazendo com a pessoa que eu gostaria que fizesse comigo? Então, que a gente possa perceber e estar sempre vigilante e sempre orando. Porque a espiritualidade amiga nunca nos abandona. Jesus não nos deixa sozinhos nunca. Agora, nós precisamos permitir que Ele ilumine o nosso coração e a nossa mente, sempre. Muita paz. Nós agradecemos a Nilza pela apresentação. E assim, são muitos os porquês, né, que ela foi deixando aqui para a gente realmente buscar essas informações. Então, está aqui, ó. Quem quiser está à disposição. Nós temos que realmente aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo nessa vida. Como ela disse, de termos escolhido estarmos aqui, procurando entender esses porquês, porque realmente não é fácil. Senão a gente fica acreditando realmente, perguntando a Deus, por que comigo? Então a gente tem que parar, refletir e deixa eu procurar entender o que está acontecendo. Então, que possamos realmente refletir sobre várias coisas que ela disse aqui. Eu até anotei algumas, mas não vai dar tempo. Mas engraçado que uma que toda vez que ela toca nesse assunto, eu lembro, eu não era espírita ainda, isso tem muito tempo, né? Eu tinha, ainda tenho, uma foto de Jesus, que foi minha mãe que me deu, está guardada comigo. E eu tinha ela numa prateleira lá de casa. E foi um período que roubaram minha motocicleta. E quase que ele me conhece, quase que não sabe que eu amo motocicletas. E roubaram minha motocicleta. Eu cheguei em casa, eu entrei no quarto, quando eu olhei para a estante, estava a foto lá de Jesus. Foi exatamente isso que eu falei. Chorando. Falei, por que comigo? O que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. Então a gente tem essas coisas, né? A gente, né, que eu falo na época, quando a gente não tem esses conhecimentos, a gente questiona muito, mas as respostas, se nós quisermos, estão todas aqui, é só a gente buscar, tá bom? Então, muito obrigado, Nilza, pela apresentação. Tinham outros casos, mas não dá tempo, a gente ainda tem uns recados para passar. Amigo Leandro, eu não combinei contigo, mas tu faz a nossa prece de encerramento, por favor. Trabalhar para Jesus é assim, né? Ao vivo e a cores. E o salário dele aqui na casa é muito bom. É bom. O chefe paga bem. Convidar a todos a fechar os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, nessa casa, que sempre nos acolhe, com suas portas abertas. Pedimos, Senhor, que ampare a cada um de nós, nos ajudando a cada dia a superar as nossas dificuldades, os nossos vícios, que possamos
dominar as nossas más inclinações e trabalhar as virtudes, onde quer que estejamos, ajudando a construir um mundo de paz, de amor, de esperança para todos. Pedimos também, Senhor, que Sua luz envolva toda a nossa humanidade, tão carente, tão necessitada, que onde houver tristeza, houver desespero, dor, que Seu amor chegue aí, consolando a todos. Obrigado, Senhor, e fique conosco sempre. Que assim seja.